Olá, eu sou Raul Nogueira e estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal MACT, o canal da comunicação brasileira. Como de costume, nós vamos dar um giro no mercado, passar por alguma das notícias que estão ali no portal Grandes Nomes da Propaganda, onde você pode pegar o complemento de cada uma delas e ter muitas outras sobre publicidade e marketing propaganda. Vamos às notícias. A BOOH acaba de eleger sua diretoria para o biênio 2026-2027, tendo Felipe Vianti como presidente. O IAB Brasil apresenta 2 novos guias para o mercado: áudio e podcasting no plano de mídia e o futuro interativo do áudio na publicidade. O Dubai Links, plataforma de excelência e eficácia criativa do Oriente Médio e Norte da África, divulga seu júri 2026. O júri se reunirá em Dubai. A próxima parada do Open Air Brasil, maior evento de cinema a céu aberto do mundo, será no Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2026. Olá, eu sou Vanessa Torres e eu falo da linda cidade de Vitória, do abençoado estado do Espírito Santo. Vem comigo para o nosso Giro ES de hoje. A gente até que tenta ser humilde, a nossa cidade aqui não deixa. Brincadeiras à parte, Vitória acaba de ser eleita a melhor cidade do Brasil para se viver. Um estudo feito pela Austin Rating para Veja Negócios elegeu Vitória como a melhor cidade do Brasil. Motivos não faltam, né? São muitos investimentos em infraestrutura, em educação, em saúde. Claro que não é uma cidade perfeita, porque tudo que é bom pode melhorar. Mas, sem dúvida, nós capixabas ficamos bem felizes com esse título. E junto com a melhor cidade do Brasil, a famosa ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, também tem uma unidade Vitória para chamar de sua. Foi instituída oficialmente a unidade Vitória, agora com uma unidade própria aqui, e essa é uma iniciativa do grupo Prix e mais outros profissionais de comunicação muito renomados aqui do estado. Com certeza vai ser um sucesso. E eu vou ficando por aqui, já ansiosa pelo nosso próximo encontro. Tchau! Olá, hoje estou aqui para falar sobre os destaques da edição do dia 15 de dezembro. A capa traz um especial com a retrospectiva de 2025 e os principais fatos que marcaram o ano da propaganda brasileira. Temos também matéria falando sobre o acordo do SEMP com a Ambima, que pretende aproximar a propaganda brasileira do mercado financeiro. O entrevistado da semana é Vinícius Reis, do Grupo Stagwell e da CP+B. Acompanhe a nossa cobertura no site e nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima. No nosso quadro Propagandas Históricas, nós vamos apresentar um comercial de Natal, naturalmente, da Varig, isso nos anos 90. Na oportunidade, eles reuniram os filhos dos funcionários e botaram um coral com a máxima qualidade, falando e cantando sobre o tradicional jingle de fim de ano da Varig. Vamos voltar anos 90. José Reinaldo, publicitário, um dos bons profissionais de mídia deste Brasil. E eu estou certo que ele vai enriquecer cada um de nós, trazendo uma boa mensagem e falando
de muita qualidade. Com vocês, José Reinaldo. Olá, eu vim aqui para falar sobre o meu livro de cabeceira e eu escolhi um livro do Zé Francisco Queiroz, que está completando 80 anos esse ano. Eu acho muito importante mostrar a importância do Zé. Primeiro, no conteúdo do livro, vocês vão ver o amor que ele tem à família e ao trabalho. Muito importante para desenvolver o seu talento interno, é um motivador para ele. E o Zé tem como traço, quem ouviu atuar em apresentações e também em palestras, ele tinha um traço de contador de causas, de aforismos. Então, é junto dos bons que a gente fica melhor e por aí vai, né? E fruto dessa origem dele de Ribeirão Bonito, o Zé, ele soube contornar situações de grande dificuldade com pessoas e clientes e sempre inovando, tentando buscar uma coisa nova, tentando mostrar coisas interessantes. Eu não trabalhei com o Zé, eu tive um contato com ele, gentilmente ele me recebeu em sua casa um domingo pela manhã, que eu queria apresentar um trabalho do C-Mídia. Foi um pequeno grupo que teve uma cisão com o grupo de mídia, mas depois se reuniu novamente de uma coisa só. E o Zé já era um pé da 90 na época. Desde então eu pude constatar posições firmes, posições coerentes, dotado de uma sensibilidade única, o Zé. Muito bem. O ponto o Zé, junto com um grupo de profissionais muito importantes, souberam traçar e mostrar a importância que tinha o profissional de mídia para ter um protagonismo técnico dentro de uma agência, né? E não pode se esquecer isso, que a gente teve uma notoriedade na publicidade do Brasil e do mundo. O Zé tem 3 pilares importantes: ouvir, ajudar e demonstrar amizade. Simplesmente isso. Difícil de fazer, difícil de seguir, mas ele faz. Na mídia, ajudou muita gente. Tive o prazer de trabalhar com vários profissionais que trabalhavam com ele na Norton e na Thompson, no grupo de mídia, e realmente eram de um talento único, não é? E ele, depois de passar por agência, depois de passar por veículos, ele se abriu para a solidariedade ajudando pessoas. E temos muito a agradecer ao Zé. O Zé Francisco deixou um legado de coragem, de alegria e mostrar que a mídia, que a polegada na mídia, a medida polegada na mídia, tem 3 centímetros. Muito obrigado, Zé. Um abraço. Agora vamos apresentar os comerciais destaques da semana. Aqueles que estão lá no portal Grandes Nomes da Propaganda e que demonstram a criatividade brasileira e, melhor, das várias regiões deste país. Vamos acompanhar os comerciais destaques da semana. A Lupo lança sua campanha de Natal trazendo um tema profundamente atual: a relação entre tecnologia e emoção humana. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. A Saudale, empresa de alimentos, lança seu comercial de Natal que foge do esperado. Não tá igual o tempero da vovó. O que tá faltando? A vovó. Primeiro Natal sem ela. Mas ela tá num lugar melhor. Vovó! Queridas, o hotel tem água. Vó, como que tempera o pernil? Já vem temperado.
no freezer bem. É da linha Festa da Saudade. É só assar. O bom do Natal é ser feliz. E tudo que é bom dá saudade. A campanha da Natura traz o título Presente com Intenção de Xodó, convidando as pessoas a recuperarem o gesto simbólico de presentear. Todos os voos estão cancelados. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Eu só quero um amor. Estar presente é seu melhor presente. Que alegre o meu viver. Depois disso, é Natura. Faz bem estar bem. A do Norte apresenta sua campanha de fim de ano com o título O Natal que Brota da Terra, que traz uma linguagem que traduz o Natal tropical. Então é Natal, e o nosso nasceu lá em junho, quando a terra desperta com promessa de fartura. Mas é em dezembro que a natureza cumpre o que prometeu e traz seu fruto, a castanha. E assim, como uma noda de caju, nosso Natal nasce inesquecível. Nasce da terra, do afeto, do cuidado. Não tem neve, tem calor, porque para nós, celebrar é mais do que colher. É honrar nossas raízes e compartilhar a abundância do Norte. A nossa entrevista de hoje é com Marco Frade, diretor executivo da Envian Metrics. Ele vai falar sobre audiência, principalmente audiência em mídia exterior, OOH. Com certeza, isto vale para todos nós do mercado, isto vale para todos nós do Brasil. As empresas de mídia exterior, os clientes e as agências estão de olho na eficiência, nas métricas. Ninguém melhor do que Marco Frade. Vamos ouvi-lo? A mídia exterior, OOH, continua forte, impactante e crescendo em faturamento. Portanto, saber sobre medição de audiência, custo por mil, integração de dados é algo fundamental. E nós vamos buscar um especialista, Marco Frade, diretor executivo da Envian Metrics. Marco, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Muito obrigado pelo convite, Raul. É uma honra estar aqui neste programa. Eu acompanho Grandes Nomes da Propaganda já há algum tempo e tenho uma admiração e um afeto muito grande pelo programa. Alegria nossa. Eu gostaria de saber, na sua visão, como vai o estágio atual da medição, da métrica em audiência para a mídia exterior, aqui no Brasil e também no exterior, com certeza. É um bom ponto este, porque na realidade aqui no Brasil nós não estamos defasados em relação ao que tem ao redor do mundo. Muito pelo contrário. Temos até grandes avanços aqui no Brasil que a gente consegue hoje exportar metodologia e tecnologia para outros países, né? Se pegar a própria Envian Metrics, a Envian Metrics tem uma atuação muito forte hoje no Peru e no México, e talvez a atuação no México seja até maior do que o que tem hoje no Brasil. E quanto à audiência de Out of Home, o que nós temos ainda é uma série de dúvidas em relação a como se coletar dados. A coleta de dados é o grande desafio, porque a coleta de dados ela tem de ser uma coleta muito precisa. E hoje nós dependemos muito ainda dos hardwares, que são os sensores, as câmeras ou outras tecnologias para poder trazer os dados de uma forma precisa. Isso acontece aqui no Brasil e acontece também ao redor do mundo, tanto nos Estados Unidos quanto em países mais desenvolvidos em termos de metodologia, como a Inglaterra, por exemplo. O desafio de coleta de dados ainda é o grande desafio que nós temos, porque todos os outros pontos com relação à métrica de audiência são pontos que a gente consegue hoje dominar, que são os cruzamentos de dados, a aplicação de cone de eficiência, que traz um número muito mais preciso para a metrificação do meio. Meu amigo, como conciliar os interesses das empresas exibidoras com agências, com clientes, com os planejadores de mídia OOH, em relação a métricas? Em relação à métrica, é uma discussão muito grande, né? Porque o que acontece é que o mercado inteiro diz que quer uma métrica.
Mas quando a gente chega com a métrica real, ela tem de ser uma métrica que seja estandartizada e que seja aceita por todos. Porque o anunciante e a agência planejadora, o que eles querem saber de fato é quantas pessoas foram impactadas e que tiveram a oportunidade de ver uma mensagem publicitária. Porém, o mercado, os publishers, os exibidores estavam sempre muito habituados com metodologias que entregam números grandes de tráfego. Ora, tráfego é importante, mas tráfego significa que uma pessoa pode ter passado numa angulação em que não se viu a publicidade, pode ter passado atrás de um painel, pode não ter prestado atenção a um painel pela velocidade que passa. Então, todos esses pontos, eles precisam ser corrigidos no que a gente chama de Visibility Adjusted Content, que é o VAC, que é o que preconiza o WO, World Out of Home Organization, e a ESOMAR, para que a gente corrija o número e chame de audiência aquilo que é realmente audiência, né? É o impacto real de se ver uma mensagem publicitária, e para isso a gente precisa aplicar uma metodologia que é uma metodologia globalmente aceita. E qual a solução que a Invian Metrics traz para o mercado brasileiro sobre esta medição? A vantagem da Invian é que a Invian já nasceu como uma empresa de dados em out of home. Mesmo antes de pensar em métricas, a Invian já entrega os dados de CRM, que é a gestão de inventário dos exibidores. Ela já trabalha com check-in fotográfico automatizado através de câmeras. Ela já trabalha com o SNB, que é a integração com a plataforma de compra programática. E aí a Invian olhou para esse negócio e falou assim, nos falta um pedaço aqui, que é o pedaço de métrica. Então, se a gente integra aqui a área de métricas, a gente consegue pegar todo esse arsenal de dados que nós temos e nós conseguimos trazer para o mercado uma solução que é do princípio ao fim, o que a gente chama do end-to-end. Você consegue enxergar toda a eficiência do out of home desde o momento em que você planeja até o momento em que você entrega. Então, a nossa solução, que é uma suíte de dados, é uma solução que traz essa visibilidade não só para anunciantes e marcas e planejadores, mas também para o próprio exibidor. E esses dados apresentados pela Invian são comparáveis com outros meios de comunicação, como televisão, digital? Sim, em termos de métricas, porque nós utilizamos um tipo de metodologia que é um tipo de metodologia comparável. À medida em que eu conto pessoas, eu conto tráfego, conto o tempo de exposição que essas pessoas têm de serem impactadas por uma mensagem publicitária, eu estou aplicando uma metodologia que é comparável com a metodologia, por exemplo, do Ibope na TV, que usa um tipo de metodologia de exposição através da contagem de pessoas e faz isso por painel. No Out of Home a gente faz isso de forma censitária. Eu conto um a um, eu conto todos. Eu não conto por painel, mas o princípio de alcance, né, que é justamente você ter uma mensagem publicitária exposta em um dispositivo e contar o tempo exato em que essa pessoa se aproxima dessa publicidade, ou seja, o tempo de exposição, é o princípio de audiência. Então, é comparável sim, nós podemos comparar alcance e frequência de out of home com alcance e frequência de TV, de digital, de rádio, todos os meios hoje que têm alguma metodologia já aceita e utilizada pelo mercado publicitário. Meu amigo, quais são as vantagens que o teu sistema tem em relação a outros de medição de mídia exterior? Bom, a primeira vantagem é justamente a aplicação da metodologia. Nós aplicamos a metodologia em 3 estágios. Primeiro eu conto pessoas, depois eu cruzo esses dados com os dados de telefonia, e os dados de telefonia me entregam ali no setor censitário o ponto de origem e destino das pessoas e me entrega a demografia. Eu consigo saber gênero, faixa etária e classe social das pessoas pelo cadastro dos dados de telefonia. Hoje nós compramos esses dados de telefonia da Telefônica da Vivo. Tá? E aí, cruzando esses dados com os dados que eu coleto do mobile das pessoas nas ruas, em movimento ou em ambientes internos, eu ainda aplico a metodologia do cone de eficiência do VAC. Mas
A Invia ainda tem um diferencial, né, que na realidade não só a gente aplica a metodologia no sentido primário do que se é alcance e frequência, mas ainda a gente ainda acrescenta uma camada de dados, que é a camada de dados de todo o arsenal que hoje trabalha o Out of Home e o Digital Out of Home em busca de uma automatização. À medida em que nós temos os dados de CRM, SNB, os dados de checking, esses dados eles compõem todo o fazer publicidade em Out of Home. Tudo que interessa para o anunciante e a marca é entender se aquele investimento feito realmente ele traz um retorno para os objetivos da marca. Mais uma pergunta nesse aspecto. Como a mídia digital, programática de mídia digital, vai se integrar à tua metodologia? A mídia programática, Digital Out of Home, é caminho sem volta, né? Assim, é dizer que foguete não tem ré, né? Assim, porque na realidade é para onde todo mundo vai. Cresce no mundo assustadoramente, né? Hoje na Inglaterra, por exemplo, mais de 55% de toda a mídia Out of Home comprada é via programática. As empresas globais já aportaram no Brasil, nós temos várias empresas globais aqui e temos inclusive o Google, que é um grande player que domina aí o mercado de compra programática de Digital Out of Home, e o que a Invia entrega é justamente já todo o expertise que nós temos de trabalhar o SNB, que é justamente fazer a integração das DSPs e SSPs com a compra programática direto para o planejador e o anunciante. Como você está preparado para atendê-los? O retail media cresce não só no Brasil, como cresce no mundo, né? A gente vê que supermercados, farmácias, clínicas, enfim, todos os tipos de ambientes internos hoje já instalam telas, porque as telas elas não só trazem um entretenimento no momento de espera, como ela ainda é capaz de trazer receita para o próprio ponto de venda. E aqui no Brasil, a Invia, como ela faz parte do grupo DeLed, que hoje também integra a Retail Media, nós já estamos muito preparados. Hoje nós temos já milhares de telas que já fazem parte do nosso sistema. Então, Retail Media, hoje nós temos todo o monitoramento de Carrefour, de Açaí e de outros pontos de vendas para fazer mídia em telas e trazer o retorno. O retorno de mídia sobre investimento em Retail Media, ele é muito imediato, porque eu cruzo esse dado de audiência com o dado de venda do ponto de venda. Então, eu cruzo o dado de audiência com o dado de scan do supermercado e consigo chegar num ROI, que é um ROI de fato. E por isso, inclusive, faz parte do grupo DeLed hoje, não só a Invia Metrics e a Retail Media, mas também a Converta, que é justamente uma empresa que faz esse tipo de análise de mídia. Qual é o futuro para a medição de audiência em mídia exterior OOH? E como vocês estão se preparando para isto? O futuro é principalmente não dependermos mais de um hardware para poder fazer coleta de dados, né? Então, como nós estamos num grupo, que é o grupo DeLed, que é um grupo muito representativo em telas, nós já estamos preparando as telas para que o sistema operacional da tela ele seja sensorizado e a tela não dependa de um hardware externo para poder fazer essa coleta de dados. E esse sistema, inclusive, que nós estamos terminando de desenvolver, hoje nós já chegamos na linguagem Linux e agora nós estamos fazendo o rollout para a linguagem Windows. Nós vamos instalar esse sistema em todas as telas dos exibidores, independente de ser da DeLed ou não. Então, o futuro é justamente a gente eliminar esse hardware, porque o hardware ele tem uma desvantagem que é a oscilação, que é
a capacidade de instalação, o custo. E quando a gente elimina justamente essas 3 barreiras, instalação, custo e a oscilação, você tem na tela já nativa a forma de coletar o tráfego. Esse é o futuro. Então a gente acha que nós achamos que nós vamos escalar isso muito rapidamente, não só no Brasil, mas levando isso para outros países da América Latina, onde a Enviametrics já tem atuação, como Peru e México. Muito bom, meu amigo. Como eu disse para vocês, nós fomos buscar um especialista, Marco Frade. Muito bom ter você em Grandes Nomes da Propaganda. Muito obrigado pelo convite e fiquem ligados, porque este programa realmente fala daquilo que nos interessa no mercado, semana a semana, e é sempre bom estar aqui com você, Raul, e participar dessa audiência. Portanto, até a próxima. Até a próxima. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana, aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!